Finalidade hoje do nosso trabalho aqui é tratamentos que podem prejudicar a visão. Ou seja, deve-se ter cuidado com alguns medicamentos, sob determinadas circunstâncias, eles podem danificar seus olhos. Então, são medicamentos utilizados para outras doenças, para outras condições que podem prejudicar seriamente sua visão sem você ser doente dos olhos. Então, é interessante nos chamar a atenção, porque hoje em dia nós usamos muitos medicamentos. Tem pacientes que usam 3, 4, 5, até 6 medicamentos por dia. E muitos desses é bom que você entenda se ele pode ter algum comprometimento com o seu globo ocular. O olho nem sempre é a causa de deficiência da visão. Diversos problemas de vista são causados pela falta de cuidado no trabalho e no dia a dia. Hoje aqui no nosso programa nós vamos lembrar, além disso, certos problemas oculares que não se originaram no olho. Coisas que você pode sentir no olho que pode ter sido causado pelo uso de medicamentos que você está usando para outros problemas de saúde. Portanto, vamos prestar bem atenção aqui na nossa sequência. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Essa dica que é dita aí, realmente 99% dos problemas que acontecem quando caem no nosso olho, a gente fazer lavagem. Mas tem uma exceção. Se cair no seu olho uma base, porque pode cair uma substância ácida ou uma substância básica. Se cair uma substância básica, que sempre você pode olhar no vidro da embalagem, se for uma substância básica, você não pode jogar água, porque aí vai ferver, vai criar uma reação química que pode prejudicar seu olho. Então são coisas simples que é importante a gente sempre ter em mente para fazer tudo com muito cuidado com a nossa visão. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Nossos olhos podem diferenciar entre milhares de cores e pode ver uma bola de golfe voando pelo ar. Mas isso somente é possível, é claro, quando a câmera humana está funcionando perfeitamente. É importante saber, um problema do olho ou uma doença do olho nem sempre é uma razão pela qual nosso órgão sensorial mais importante, algumas vezes, não funcionou de forma ideal. Diversos medicamentos também podem ter uma influência direta em nossos olhos. Então, possíveis efeitos colaterais nos olhos incluem olho seco, maior sensibilidade à luz e brilho, visão desfocada, que é você olhar e ver as coisas borradas, percepção espacial alterada, você não poder saber se está a qual distância das coisas, não se localizar no tempo e no espaço, dificuldade de adaptação ao passar de um ambiente escuro para um claro. Você está num lugar muito claro, quando chega no escuro você custa muito a se adaptar
Ou o contrário, você está dentro de um ambiente escuro, quando você sai para o claro fica muito encandeado. E a outra alteração é a visão duplicada, que nós chamamos de diplopia. Então tudo isso são coisas que você sente no seu olho, poderá ser uma doença ocular, mas poderá ser um efeito colateral de uma outra patologia, quer dizer, de um outro remédio que você está usando para outra patologia. Então nós temos que ficar bem atentos para não confundir as coisas. Olho seco é muito comum nas pessoas do sexo feminino depois dos 50 anos, por conta de alteração dos hormônios. No entanto, existe muito olho seco que dá em qualquer pessoa, em qualquer idade, pelo uso indevido de alguns medicamentos que nós vamos ver na sequência. Maior sensibilidade à luz e o brilho, que nós chamamos isso de fotofobia, pode ser uma doença ocular, neurológica ou um efeito colateral. Visão desfocada, visão borrada, pode ser um defeito por necessidade de óculos, um defeito neurológico ou uma sequela colateral de um medicamento. Dificuldade de adaptação a passar de um ambiente escuro para o claro, a mesma coisa, e finalmente uma visão duplicada, que é a diplopia, que é muito comum nos estados neurológicos, mas você pode ter uma imagem duplicada por conta de uso de um medicamento para outra coisa que não seja os seus olhos. Aqui aproveitamos também para falar que medicação de olho também pode causar efeitos sistêmicos nas pessoas. Então, medicação usada no olho pode causar efeitos sistêmicos. Então, beta-bloqueador, que é um tipo de remédio para glaucoma, que aqui está um exemplo dele, que é o timolol, mas tem muitos outros, ele é um antiglaucomatoso. Mas as pessoas podem apresentar broncoconstricções, quer dizer, falta de ar, bloqueio atrioventriculares e bradicardia, quer dizer, um remédio usado no olho que pode causar alterações sistêmicas. Existe os alfa-agonistas, que é outro medicamento usado também para glaucoma, que é o tartarato de brimonidina. Ele é um antiglaucomatoso. Então ele pode causar sonolência, fenômenos de Raynaud, insuficiência coronariana ou cerebral. Agonistas colinérgicos, que é a pilocarpina, também um antiglaucomatoso. Ele causa cialorreia, que é você ficar com muita saliva na boca, gastrite e broncoconstricção, como também encontramos lá no beta-bloqueador, os agonistas colinérgicos. Os análogos da prostaglandina, que é outro grupo de medicamento usado antiglaucomatoso, ele causa um trabalho de parto precoce e broncoconstricção. E o ciclopentolato, fenilefrina e atropina, que são colírios usados para dilatar a pupila, causando uma midríase farmacológica, ele pode causar alucinações, taquicardia e euforia. Outro colírio de uso tópico, que são os vasoconstrictores tópicos, quer dizer, aqueles colírios usados para olho vermelho, para eles causar uma vasoconstricção e o olho ficar branco, são os descongestionantes oculares, não são tão inocentes. Ele pode causar hipertermia, quer dizer, febre, arritmia, euforia e rubor facial. E os corticoides, que é usado no olho como anti-inflamatório, pode causar um hipercortisolismo. Hipercortisolismo, quer dizer, pode alterar as alterações nas suprarrenais, aumentando a produção dos corticoides. Então vocês viram aqui que não é só os medicamentos sistêmicos que têm atuação no olho. O olho também pode causar efeitos sistêmicos nos pacientes. Bom, aqui vai alguns conselhos, né? Mostrando que o olho ele tem uma produção de lágrima aqui pelas glândulas lacrimais, situada na parte superior e externa, por trás da pálpebra, e que essa lágrima, além das funções, que são número de 5,
de deslizar, de manter o olho limpo, de evitar infecções e facilitar o deslizamento, depois que tudo isso acontece aqui no globo ocular, ele sai através de 2 pontos lacrimais, canalículo lacrimal, saco lacrimal, e ele vai para o organismo. Vai desembocar lá na faringe. Então aqui, por essa anatomia, nós lembramos que a oclusão do saco lacrimal, desse jeito, ó, com os 2 dedos indicadores, você pode prender isso aqui, evitando que o que está no olho passe para o nariz e ganhe a circulação. Para que eu estou dizendo isso? Quando você estiver usando algum medicamento no olho que você não queira ter efeito colateral, você mantém pressionado aqui durante 60 segundos. Que aí o colírio vai se manter a maior quantidade dele no próprio globo ocular. Enquanto que se você não fizer isso, você coloca a gota aqui e ela já vai à sobra, passando pelos canalículos, indo pelo saco e desembocando no nariz e na garganta e ganhando a circulação. Como eu falei há pouco tempo atrás, muitos dos remédios usados nos olhos podem ter efeito colateral. Se você fizer essa compressão aqui com os 2 indicadores, você evita que isso ocorra. Medicação sistêmica e seus efeitos oculares. Então nós vamos aqui ver algumas dessas medicações sistêmicas e seus efeitos oculares. Medicamentos administrados por via sistêmica, como oral, endovenosa e dermatológica, podem atingir o globo ocular e provocar alterações oftalmológicas significantes para o paciente. Portanto, é importante que o clínico geral faça, antes da prescrição de determinadas drogas, um breve interrogatório de antecedentes oculares e conheça quais são as medicações que mais podem fortemente causar danos visuais. Vocês vejam só a quantidade de medicamentos que podem causar alterações nos olhos. A mildarona, que é muito usado para arritmia cardíaca, as fenotiazinas, os anti-inflamatórios esteroides, os retinoides, o tamoxifeno, bem conhecido nas pessoas que retiraram câncer de mama, que ficam usando ele bastante tempo, antidepressivos tricíclicos, que tem vários tipos de antidepressivos, os tricíclicos, o etambutol, os antimaláricos, as sulfas e o topiramato. Então, uma quantidade grande de medicamentos usados para outras coisas que podem interferir na saúde ocular, que pode aparecer efeitos colaterais ao nível dos olhos. Drogas e efeitos oculares. Vamos citar aqui as pílulas anticoncepcionais, os antibióticos, os analgésicos, beta-bloqueadores, antialérgicos, aspirina e vitamina A. Então, veja quantos medicamentos podem causar efeitos que não são normais no olho. Então, a pílula anticoncepcional, algumas delas podem provocar o ressecamento dos olhos. Converse com seu ginecologista, já que é possível obter uma prescrição diferente. Tais sintomas podem ser aliviados com lágrimas artificiais. Por exemplo, com ácido hialurônico, que é um bom colírio. Depois nós temos os antibióticos. Alguns antibióticos podem levar a problemas de visão, como ardência nos olhos e algumas vezes a uma maior sensibilidade à luz. Em casos muito raros, eles podem também levar a uma descoloração da córnea. Após a conclusão do tratamento com antibiótico, os sintomas desaparecem. Porém, se você estiver tendo estes problemas, deve consultar o seu médico. Pode ser possível encontrar um medicamento alternativo. Se não, é provavelmente recomendável para dirigir
ou fazer outras atividades durante o tratamento. Para a sensibilidade à luz, o uso de um bom par de óculos de sol é aconselhável e relaxantes para os seus olhos. Medicamentos para alergia. Os colírios antialérgicos frequentemente contêm um antihistamínico local. A histamina é o transmissor produzido naturalmente no corpo que frequentemente causa uma reação alérgica. Os colírios antihistamínicos são muito úteis para a conjuntivite causada por uma reação alérgica. Entretanto, eles podem provocar vermelhidão e ardência nos olhos, transformá-los em olhos secos, visão desfocada, sensibilidade à luz e aumento do lacrimejamento em um pequeno número de pessoas. Uma dica: consulte seu médico para descobrir se existem outros métodos que você possa utilizar de tratamento. As drogas antiarrítmicas. Medicamentos antiarrítmicos que ajudam os pacientes que sofrem de arritmia. Algumas preparações, especialmente a amiodarona, pode causar microdepósitos na superfície frontal da córnea. Geralmente a visão não é afetada por isso. Em casos muito raros, elas podem provocar visão desfocada ou anéis coloridos em torno das fontes de luz. Depois do término do tratamento do medicamento, eles retrocedem outras vezes. Se você estiver sentindo esses sintomas, consulte o seu médico. É possível que sua capacidade para dirigir ou executar seu trabalho possa estar prejudicada. Outra coisa são os medicamentos para pressão sanguínea. Eles são uma bênção para todos aqueles que sofrem de pressão alta, mas também pode provocar ressecamento dos olhos. Aqui estão algumas recomendações se você estiver fazendo uso de tal medicamento e estiver tendo esses efeitos colaterais. Entre em contato com o médico para ver se ele pode mudar o medicamento. As lágrimas artificiais, que podem ser compradas facilmente, podem ser usadas e elas ajudariam bastante. Depois tem os analgésicos. Os antirreumáticos não esteroides, frequentemente usados, que incluem medicamentos que contêm ácido acetil salicílico, diclofenaco ou ibuprofeno. Podem, em casos raros, causar visão desfocada ou visão dupla. Se você sofrer algum desses sintomas, após tomar esses medicamentos, você deve fazer com que seu médico prescreva um medicamento diferente. Um pequeno número de analgésicos pode fazer com que as pupilas se estreitem inicialmente. Isso provoca uma dificuldade para enxergar no escuro. Aqui também um medicamento diferente é a melhor solução. Apesar das limitações ou dos efeitos colaterais potenciais que determinados medicamentos podem provocar, não há necessidade alguma para alarme. Falando em termos gerais, o seu médico certamente poderá ajudá-lo e os problemas potenciais poderão ser evitados até mesmo antes que ocorram. Medicamentos que contêm cortisona. Os medicamentos que contêm corticosteroide frequentemente são usados para várias infecções. Durante o tratamento a longo prazo, eles podem provocar várias mudanças nos olhos e pode ocorrer um aumento da pressão intraocular e danos posteriores ao nervo óptico. Do mesmo modo, os medicamentos com cortisona podem também provocar um aumento da velocidade da formação da catarata. Tratamentos de curto prazo, com medicamentos com cortisona, entretanto, geralmente não provocam qualquer mudança permanente no globo ocular. Portanto, então, nós vimos aqui uma lista, né? Uma lista de medicamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos que poderão causar distúrbios visuais. A gente insiste aqui no corticosteroide, porque os corticosteroides eles têm sido amplamente utilizados em diversas subespecialidades médicas. A reumatologia, a imunologia, a neurologia
e, por vezes, de forma crônica, quer dizer, usados por muito tempo. Além de seus efeitos sistêmicos bem conhecidos, que são síndrome de Cushing, os corticosteroides utilizados por via sistêmica de forma crônica, eles podem levar a alterações oftalmológicas insidiosas. É comum, realmente, os pacientes nos procurarem com queixas de sintomas oculares na vigência do uso de medicamentos sistêmicos. Quem sabe, por isso, vale a pena falarmos sobre esse assunto. A proposta não é a de causar qualquer clima alarmista, mas a de orientar para determinadas queixas que muitas vezes se mostram presentes e que podem ou não ter significados, podem ou não colocar em risco a saúde dos seus olhos, mas efetivamente merecem ser esclarecidas. Os olhos são estruturas ricamente vascularizadas, com pouca massa tecidual. Assim, não é infrequente que drogas sistêmicas tragam efeitos colaterais nos olhos. A amiodarona, utilizada nas arritmias cardíacas, pode se acumular na córnea e ainda causar opacidade do cristalino, isto é, catarata. Os antimaláricos, utilizados hoje também no tratamento das colagenoses, podem afetar a córnea e a retina. Os corticoides, importante recurso utilizado como anti-inflamatório e como coadjuvante de inúmeros tratamentos, merecem um destaque na relação entre estes e o aumento da ocorrência de catarata e do glaucoma. As drogas fotossensibilizantes, como o psoraleno, utilizado para o tratamento do vitiligo e a psoríase, pode também aumentar as chances de se desenvolver uma catarata. Existem drogas que afetam as pálpebras, a conjuntiva e a esclera, levando a lacrimejamento, alteração da tonalidade do branco do olho e até vermelhidão. É o caso da clorpromazina, das sulfinamidas e até das tetraciclinas, que em oftalmologia são frequentemente utilizadas para o controle da blefarite crônica. Queixa frequente, e principalmente em idosos, é a de diminuição das lágrimas e olhos secos, com sensação de areia nos olhos. Nessa categoria de queixa, vale ressaltar os anticolinérgicos, dos beta-bloqueadores adrenérgicos, utilizado para tratar a hipertensão arterial, e até mesmo dos antihistamínicos, que são utilizados em quadros alérgicos. Outra modalidade de apresentação dessa manifestação está na pupila. Assim, não é incomum que pacientes que façam uso de medicamentos que contenham atropina, eles apresentam com a pupila dilatada, valendo o registro para a chance de se desenvolver glaucoma em pacientes com câmara anterior rasa, quando fazem uso de estimulantes do sistema nervoso central, como as anfetaminas. Os ansiolíticos, que são drogas moderadoras do apetite, também têm efeito sobre a dilatação da pupila. Drogas usadas para o uso sistêmico, como diuréticos, sulfonamidas e inibidores da anidrase carbônica, podem causar quadros de agudização de miopia. Então, chamando bem a atenção os corticoides, recomenda-se que os pacientes em uso crônico de esteroides sistêmicos sejam avaliados pelo médico oftalmologista periodicamente a partir de 1 ano do início do uso, para usuários de dose acima de 20 mg por dia, ou a partir do 2º ano naqueles que usam doses inferiores, caso apresentem queixas previamente a esse período e encaminhados precocemente para o oftalmologista.
saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Esterbom no verão é sempre a melhor escolha. Esterbom é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbom, o sabor do seu verão. Esterbom. Uma coisa já bem conhecida, né, de efeito colateral no olho, nas pessoas que usam por um tempo prolongado o corticoide, é exatamente a catarata, né, e o glaucoma. Então são duas coisas que a gente sabe que é um efeito colateral importante das pessoas que usam corticoide. Então, as pessoas que usam muito tempo, vai aparecer uma catarata precoce. Pessoas que têm glaucoma pioram. E as que não têm, mas têm tendência, podem desenvolver. Então, efeitos colaterais no olho, para que a gente não esqueça, nós temos aí a catarata. Vocês notam que no lugar da pupila pretinha, tem uma pupila branca, porque por trás dela esse cristalino está opaco, por isso que a pessoa não vê bem. Então, de efeito colateral, a gente lembra, então, essa catarata e também o glaucoma. Então, são as duas coisas que podem causar sistemicamente essa patologia diretamente no olho. Vamos falar um pouco agora sobre a cloroquina. Inicialmente, a cloroquina foi usada na malária, porém hoje ela é utilizada nas doenças reumáticas e doenças do colágeno. Ela tem dois efeitos colaterais importantes que acontecem no olho: a ceratopatia verticillata e a maculopatia. Então, essas duas condições não impedem de você utilizar a cloroquina, porque ela tem um efeito muito bom nas doenças reumáticas. Mas a maculopatia cloroquínica é uma alteração que deve ser levada em maior consideração, pois pode causar baixa de visão grave e irreversível. Então, as pessoas que estão tomando cloroquina, tanto os pacientes como os médicos que prescrevem a cloroquina, devem mandar fazer uma investigação inicial, antes do paciente tomar, para ver se ele tem alguma doença de mácula. Se tiver, tem contraindicação. E se ele não tiver, deverá ser medida a visão dele naquele momento e, com a continuação do tratamento, fazer uma nova avaliação para saber se está havendo alguma alteração na região macular. Se não tiver, não tem nenhum problema. Portanto, como eu enfatizei há alguns momentos atrás, recomenda-se um exame de fundo de olho previamente ao início do uso da cloroquina e seguir o paciente periodicamente após um ano. A tela de Amsler é um exame que pode ser realizado em regime domiciliar, permitindo detecção precoce
da maculopatia cloroquínica. Então, esse teste de Amsler é esse que nós vamos mostrar aqui a vocês agora. Bom, então nós vamos ver aqui que é importante, inicialmente, se fazer o exame de fundo de olho no paciente que é candidato a usar esse medicamento, a cloroquina. Não encontrando nada, já tem uma liberação. Também é importante fazer o teste de Amsler. Então, o teste de Amsler, que é fazer o paciente olhar para um quadrado, como vocês estão vendo aí, com um ponto escuro no centro, que vocês que estão assistindo o programa poderão fazer o teste. É só fechar um olho e olhar para o centro desse ponto. Depois fechar o outro olho e olhar também para esse centro. Se você tiver sua mácula normal, você vai ver do jeito que está aí o desenho. Um ponto central e linhas quadradas, todas normais. Se você tiver um problema na mácula, com esse teste de Amsler, vai aparecer isso que vocês estão vendo aí, tá vendo? Vê das linhas serem paralelas, elas começam a apresentar distorções ou então um ponto escuro no centro. Esse é o teste positivo para mostrar que você tem uma doença na mácula, que é uma região do olho, onde nós temos a nossa visão central e a nossa visão colorida. O oftalmologista, quando examina o paciente com doença da mácula, que pode ser primária, quer dizer, a pessoa pode, depois dos 50, 60 anos, apresentar uma doença na mácula, ele vem com a idade. Ou ser por conta de uma lesão macular causada por algum outro problema. Hoje em dia é muito comum a lesão da mácula pelo uso constante do celular, das telas, das lâmpadas de LED. Mas se não for nenhuma dessas causas, for porque o medicamento que a pessoa tomou atingiu a mácula, nós estudamos a mácula e classificamos elas em estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Só o estágio 1, que é a discreta hiperpigmentação da fóvea, só esse é reversível, quer dizer, você encontra, mas ele volta ao normal. Já o estágio 2, 3 e 4, ele não é reversível. Chegou, ficou. É uma lesão que não volta mais. Então, eu acompanho o paciente vendo com discreta hiperpigmentação, hiperpigmentação mais intensa, que já pode apresentar metamorfopsia, que é exatamente o teste de Amsler, positivo, e baixa visual. Estágio 3, áreas de atrofia da mácula, coreo-retiniana, com focos de hiperpigmentação, e o estágio 4 já é uma destruição da mácula. Todos esses, só o primeiro é reversível. Como eu falei há pouco, existe uma progressão da maculopatia. Então, essa é a bullseye, que é o último estágio, quando já não tem mais condições de recuperação, houve já uma destruição da parte central da retina, onde tem a mácula, ela foi totalmente destruída. Aqui o paciente não tem mais visão central e nem recupera. Então esse é o exemplo que a gente tem do que o oftalmologista vê quando olha fundo de olho. Nada melhor do que a gente mostrar com exemplos o que nós falamos há pouco, né? Então eu disse a vocês que existiam cataratas que se desenvolviam pelo uso do corticoide. Então aqui vocês estão vendo um cristalino, que é a lente que tem dentro do olho, sendo bombardeada pelo corticoide e ela se tornando não transparente. Quer dizer, causando uma catarata medicamentosa, uma complicação do uso do corticoide. Falamos também em córnea verticillata, que é justamente esses raios de pouca transparência que acontece na córnea, que é aquela lente que está no olho e que é transparente. Ela torna cheia dessas estrias que dificultam a visão do paciente. Isso é muito encontrado em pacientes que usam medicamentos cardiológicos, principalmente
aqueles para arritmia e muito especialmente a amildarona. Então, são exemplos clássicos do que acontece no olho quando utilizamos esses medicamentos para outros problemas de saúde que nada tem a ver com o olho. Então, nos casos de suspeita de uma maculopatia cloroquínica, nos estágios iniciais, que é o estágio 1, pode-se realizar exames de angiofluoresceinografia ou campo visual. Então, esses dois exames, eles ajudam muito, como nós estamos vendo aí na foto ao lado. O exame de angiofluoresceinográfico poderá ajudar nos casos iniciais da maculopatia, mostrando uma hipofluorescência na zona vascular da fóvea, decorrente do bloqueio por pigmento. Então, quando a gente faz a angiofluoresceinografia, ela mostra que aqui entra pouco sangue, por isso que não marca, mostrando que tem uma zona avascular nessa área. Já o campo visual, pode-se inclusive utilizar a mira vermelha, também é ferramenta auxiliar, principalmente nos casos. Em um exame de fundo de olho, é duvidoso e o paciente apresenta queixas específicas como borramento da visão. Então, nesse caso, você utiliza o campo visual. Então, o campo visual vai complementar a angiofluoresceinografia. Esse exame de campo visual nós fazemos com o campímetro, que tem uma utilização muito grande em oftalmologia, para nós sabermos quando há perda de campo periférico, no caso de glaucoma, quando acontece perdas de campo parcial ou hemianopsias na neurologia, e, nesse caso nosso aqui, ver a visão central que fica comprometida nesses casos e é comprovada por esse terceiro exame, que é o campo visual. As sulfas. O uso de medicações sistêmicas à base de sulfa, exemplos, a acetazolamida, que é usada para a pessoa urinar e baixar a pressão do olho, é um derivado de sulfa. A hidroclorotiazida, o clotrimazol e topiramato. Eles têm causado aumentos de relato de casos de crise de glaucoma agudo, que é fechamento angular, levando à elevação da pressão ocular e dor aguda. Então, são coisas assim que a gente presta muita atenção com o uso de sulfa para aquelas pessoas que têm alguma contraindicação ou têm alguma alergia aos produtos derivados, às sulfas e os derivados à sulfa. Esse problema da reação pela sulfa parece estar relacionado à congestão da coroide, que é a camada intermediária do olho, levando à anteriorização do diafragma, iridocristaliniano e, consequentemente, fechamento angular. Quer dizer, há um fechamento do ângulo de escoamento e, nesses casos, é mandatória a suspensão da droga e encaminhamento imediato a um oftalmologista. O retardo do seu tratamento pode levar à perda visual significativa e irreversível. Agora nós vamos falar sobre as drogas abusivas, que ultimamente elas têm tomado conta, né, do mercado, do uso constante. Temos a cocaína, temos a maconha, temos o tabaco, que é o cigarro comum, o álcool etílico, que já é considerado uma droga doméstica, né, que o pessoal usa, mas que tem muitos casos ruins por conta dele, as anfetaminas e os tranquilizantes. Todas as drogas chamadas de abusivas têm mais ou menos os mesmos efeitos colaterais. Só que eu vou me deter mais na cocaína, que é a mais grave e a mais complicada. A cocaína foi inicialmente utilizada em oftalmologia como sendo um anestésico, um colírio anestésico, e depois como teste diagnóstico. Teste da cocaína, muito usado em neurooftalmologia, sendo, no entanto, pouco utilizada
para anestesia ocular, porque ela pode causar lesões na córnea, que vai desde uma ceratite punctata, que são lesões puntiformes no epitélio corneano, até úlceras de córnea. Então, utilizada sistemicamente, pode provocar alucinações visuais. Quer dizer, a pessoa começa a ver coisas estranhas, que pode se pensar em problemas neurológicos ou em problemas visuais. E oclusão da artéria central da retina, que é uma coisa grave e irreversível. E a neovascularização retiniana. Quer dizer, 3 problemas bem graves que a cocaína causa no nosso globo ocular. Agora nós vamos mostrar o que eu falei, as alterações que se passam dentro do olho e nos sintomas que apresentam. O paciente tendo uma isquemia dessa, com atrofia de circulação interna do olho, ele vai causar um problema sério, que são as tromboembolias na região da mácula, na retina de uma maneira geral. Também nós encontramos um olho muito vermelho, que às vezes a gente, por brincadeira, quando a pessoa está com o olho vermelho, diz assim, você parece que tomou droga, então porque apresenta esse aspecto, os vasos do olho se tornam muito evidentes. E a apresentação das alucinações, que tanto pode ser pelas expressões que a pessoa apresenta, como pode ter alucinações visuais, da pessoa começar a ver imagens, ver figuras, pessoas do relacionamento passado, enfim, são alucinações visuais que a pessoa apresenta. Outras alterações também que a gente encontra com muita frequência são exatamente essas retinopatias que acontecem naturalmente no fundo do olho com o uso dessas drogas. Agora nós vamos falar sobre a maconha, que é o canabiol. Além de dilatação e de hiperemia ocular, a maconha apresenta como controverso o efeito ocular a redução pressórica. Então, ele dilata os vasos, dando a impressão que a pessoa está com o olho muito vermelho, como a gente mostrou ali na foto, mas em compensação, ele diminui a pressão ocular. No entanto, não há evidência científica que suporte seu uso na prática clínica. Quer dizer, você usar a maconha, ela não vai baixar a pressão ocular somente, ela vai criar uma série de outros problemas e talvez o menor efeito colateral seja de baixar a pressão. Então, os estudos posteriores é que vai nos dizer se é ou não extrair da maconha um produto que atue somente baixando a pressão ocular. O tabaco. O tabaco pode apresentar em sua composição uma série de substâncias químicas que têm potenciais efeitos oculares, como o aumento do risco de catarata, degeneração macular relacionada à idade, a aterosclerose, agravando a vasculopatia retiniana, e a neuropatia óptica, quer dizer, a neuropatia tabaco-álcool. Tudo isso são coisas que podem causar problemas visuais nessas drogas abusivas. Então, vocês estão vendo aí a maconha, que ela atua na região da mácula, atua nos vasos sanguíneos e atua no nervo óptico. Então, são coisas que a gente tem que lembrar do seu acontecimento. O álcool etílico. O uso crônico de álcool pode levar a alterações nutricionais em todo o organismo. No globo ocular, a hipovitaminose A pode levar à cegueira, chamada de cegueira noturna, ou nictalopia, que é um distúrbio no funcionamento dos bastonetes da retina. E também causa o olho seco, que é a xeroftalmia, interferindo no funcionamento das células caliciformes da conjuntiva. As anfetaminas. As anfetaminas também podem provocar alucinações visuais e dilatação pupilar, que é a midríase. A midríase, por sua vez, pode resultar em fechamento do seio camerular em olhos predispostos. Consequentemente, desenvolver um glaucoma.
causando glaucoma agudo, aumento agudo da pressão ocular. Trata-se de uma emergência oftalmológica necessitando pronto tratamento e atendimento médico. Esterbon no verão é sempre a melhor escolha. Esterbon é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbon, o sabor do seu verão. Esterbon. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José. Uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada. De cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você. Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. As anfetaminas. As anfetaminas, ela mexe muito com uma personalidade da pessoa, com o procedimento, com a moral. Então, ela mexe muito com essas coisas, né? Tornando a pessoa, muitas vezes, irreconhecível. Causam a dilatação da pupila, que nós falamos aqui há pouco, que tem uma repercussão muito grande porque ela fecha o ângulo camerular, que está aqui, esse ângulo entre a córnea e a íris. Consequentemente, aumenta a pressão ocular, predispondo o paciente a ter um glaucoma agudo, como nós falamos aqui há pouco. Então, o glaucoma agudo sempre é um problema muito sério e que é o único que o pessoal lembra porque dói. Então, o paciente sente uma dor muito intensa no olho e, ao mesmo tempo, uma baixa visual. Já o glaucoma crônico simples não tem sintoma nenhum. Em pacientes que usam drogas potenciais causadoras de neuropatia óptica, como o etambutol, vigabatrina e o tabaco, recomenda-se o acompanhamento com exame de campo visual manual ou campimetria de Goldman e a avaliação do fundo de olho em busca de sinais como palidez de disco, alterações iniciais do campo visual como escotomas centrais, poderão ser detectadas precocemente e, nos casos confirmados, a medicação deverá ser suspensa após discussão com o médico especialista. Então, o campo visual nos dá uma série de mostragens de alterações que nos levam a definir a continuação ou a tirada do medicamento que o paciente usa. Portanto, uma coisa importante é sempre interrogar sobre o uso de medicações oculares durante a anamnese. Quer dizer, quando estiver conversando com o seu paciente, perguntar a ele quais são os remédios que ele está tomando. Sempre desconfiar que drogas sistêmicas de uso crônico podem estar causando repercussão no sistema visual. Os casos mais frequentemente associados a manifestações oculares, encaminhar ao oftalmologista antes do surgimento dos sintomas. Acompanhar conjuntamente médico clínico e o médico oftalmologista. Então essas são as coisas, o sumário do nosso acompanhamento do paciente sistêmico com repercussões oftalmológicas.
Bom, aqui nós vamos mostrar medicações sistêmicas, que vocês estão vendo aí na lista, que é a vigabatrina, o etambutol, o tamoxifeno, os antagonistas colinérgicos e a atropina. São medicamentos usados para convulsão, o vigabatrina, o etambutol para a tuberculose, o tamoxifeno é um antineoplástico usado no câncer de mama, os antagonistas colinérgicos na insuficiência vesical e a atropina, que é um broncodilatador antiarrítmico. Então, estas medicações, elas podem ter efeitos colaterais. Então, indicação, anticonvulsivante, neuropatia ópticas e defeitos do campo visual. Então, nós vimos no slide anterior que a indicação era anticonvulsivante, no entanto, no olho ele pode causar uma neuropatia óptica com defeitos no campo visual. O remédio para a tuberculose, neuropatia óptica com defeitos no campo visual, e os antineoplásticos usados no câncer de mama, dá uma retinopatia cristalínica. E o que é usado na insuficiência vesical, dá midríase farmacológica, quer dizer, uma dilatação da pupila, crises agudas de glaucoma em olhos com ângulos predispostos, quer dizer, ângulos fechados. E os broncodilatador e antiarrítmico, que é o derivado da atropina, eles podem causar crise aguda de glaucoma em olhos com ângulos predispostos. Portanto, nós temos, como vimos anteriormente, a medicação que é vigabatrina, é um anticonvulsivante e no olho ela causa neuropatia óptica, com defeitos de campo visual. O etambutol, que é um antituberculoso, é uma neuropatia óptica com defeitos de campo visual. O tamoxifeno, bem conhecido como antineoplásico, usado no câncer de mama, dá retinopatia cristalínica. O antagonistas colinérgicos usado na insuficiência vesical, da pupila dilatada e crises de glaucoma agudo nas pessoas predispostas. A atropina, que é um broncodilatador e um antiarrítmico, ele pode causar crises agudas de glaucoma em olhos com ângulos predispostos. Existe ainda o citrato de sildenafil, que é um tratamento da disfunção erétil, que é o Viagra. Ele dá hiperemia ocular, quer dizer, o olho fica vermelho, dá midríase, pupila dilatada, borramento visual, relatos de neuropatia óptica isquêmica, não é recomendado em retinopatia diabética e em retinose pigmentar. Então, são coisinhas que às vezes a gente não escuta falar, e é bom a gente saber. A clorpromazina e a tioridazina, que é usada em afecções psiquiátricas, dá alterações pigmentares da retina. Então, pessoas que têm doenças de retina, precisam ter cuidado, falar com o seu psiquiatra se ele passar a clorpromazina ou a tioridazina. Tetraciclina, que é um antibiótico muito usado, ele melhora o sistema de olho seco, mas às vezes eles apresentam hipertensão intracraniana, que dá uma impressão de um pseudotumor cerebral. A amiodarona, que é um antiarrítmico, pessoas que têm arritmia, extracístole, muitas vezes o cardiologista passa para ele a amiodarona, que é um grande medicamento para arritmia, mas tem pessoas que apresentam córnea verticillata, como nós mostramos aí, que é uma córnea que fica borrada e pode causar uma neuropatia óptica. Os hormônios contraceptivos, quer dizer, pessoas que tomam remédio para não engravidar, na contracepção, ele pode causar hipertensão intracraniana e dar a impressão de um tumor cerebral, quer dizer, um pseudotumor cerebral. Então, essas são as nossas observações, para que vejam como o oftalmo, ou como o olho, ele é ligado ao resto do organismo e que nós precisamos ter cuidado quando tomar outros remédios, se ele não vai dar efeito colateral nos nossos olhos. Apenas tornando-se assim mais claro, nós mostramos a indicação, né? O sildenafil, que é o Viagra, tratamento da disfunção erétil. Clorpromazina e a tioridazina em afecções psiquiátricas. Tetraciclina, um antibiótico.
amiodarona, um antiarrítmico, e hormônios contraceptivos, que é o preventivo, né, para a pessoa não engravidar, são medicamentos com essa indicação que podem ter problemas oftalmológicos. Então, o tratamento da disfunção erétil é a hiperemia ocular e midríase, borramento visual, relatos de neuropatia óptica isquêmica, não é recomendado em retinopatia diabética e em retinose pigmentar. Afecções psiquiátricas, alterações pigmentares da retina. O antibiótico tetraciclina melhora dos sintomas de olho seco, mas causam pseudotumor cerebral, quer dizer, hipertensão intracraniana. O antiarrítmico, que a amiodarona, ele causa pouca transparência na córnea, dando diminuição da visão. Como também o contraceptivo, quer dizer, o medicamento usado para evitar a gravidez, ele dá pseudotumor cerebral, pode dar uma hipertensão intracraniana, que a gente identifica na oftalmologia como um edema de papila. Então aí nós fizemos um resumo bem bacana sobre todos esses acontecimentos que poderão ter repercussão no globo ocular. Então, lembrando aqui, os efeitos colaterais de vários medicamentos, eles podem aparecer no olho sob várias formas. Então aqui nós vamos mostrar que o olho pode se tornar um olho seco. Nós podemos ter uma maior sensibilidade à luz e ao brilho. Podemos ter uma visão desfocada, percepção espacial alterada e dificuldade de adaptação ao claro e escuro. Então, o olho seco pode ser um efeito colateral, como pode ser também uma doença do próprio olho, quando nós encontramos pessoas de mais idade, principalmente do sexo feminino, que, por deficiência hormonal, começam então a ter o olho seco. Sensibilidade à luz e ao brilho acontece muito em situações em que a pessoa está muito tensa, muito cansada, e às vezes com algum problema de outros, de saúde, ou, como nós mostramos aqui durante o programa, com o uso de determinados medicamentos. Visão desfocada. Visão desfocada pode ser um óculos que está ruim, pode ser uma diabetes que esteja não bem controlada, alterações de colesterol e triglicéridos, e muitas vezes corre por conta de medicamentos como nós mostramos anteriormente, como um efeito colateral. Percepção espacial alterada, pode encontrar nas pessoas com distúrbios mentais e neurológicos, como também pode apresentar em pessoas que usam drogas ilícitas. Dificuldade de adaptação ao claro e escuro, que é muito comum em determinados medicamentos, quando são utilizados indevidamente. Também nós encontramos isso em pessoas que têm alterações neurológicas. E, finalmente, a visão duplicada, que nós chamamos isso de diplopia. A diplopia, na primeira opção, quando eu vejo um paciente se queixar de diplopia, a primeira coisa que eu penso é que ele está com um distúrbio neurológico, que ele está com uma paralisia, uma diminuição de trabalho muscular em um dos 6 músculos que tem no olho. Mas existe muito medicamento que você toma e ele causa diplopia. Parou o remédio, você volta ao normal. Então, isso são coisas para a gente não esquecer de prestar atenção quando for ao oftalmologista, dizer para ele os remédios que está tomando. Olho seco, maior sensibilidade à luz e brilho, visão desfocada, percepção espacial alterada, dificuldade de adaptação ao claro e escuro e visão duplicada, pode ser efeito colateral de algum medicamento. Trouxemos assim uma série de características importantes de efeitos colaterais de medicamentos sistêmicos. Aqui nós deixamos embaixo uma literatura sugerida, caso você queira fazer uma pesquisa mais acentuada. Nós temos pelo menos 1, 2, 3, 4 trabalhos que vão enriquecer mais os conhecimentos que você precisa ter sobre esse assunto. Bom, aqui nós temos uma autoavaliação do que a gente falou aqui no programa. Primeira pergunta: qual dos seguintes efeitos colaterais está frequentemente associado ao uso de antiglaucomatosos da classe beta-bloqueador?
Quer dizer, existem várias classes de medicamento que nós usamos para glaucoma. Um deles são os beta-bloqueadores. Então, qual dos seguintes efeitos colaterais está frequentemente associado? Fenômeno de Raynaud, taquicardia, descompensação da insuficiência cardíaca congestiva e sonolência. Então, a resposta da primeira é que os beta-bloqueadores tópicos podem causar broncoconstricção, arritmias e bradicardia e descompensação da insuficiência cardíaca congestiva. Então, os beta-bloqueadores usados no olho podem causar falta de ar, coração bater errado e o coração bater muito lento e descompensação do insuficiente cardíaco. Segunda pergunta. O uso crônico de cortisona sistêmica pode causar catarata e hiperpigmentação foveal, glaucoma e escotoma central, catarata e glaucoma, córnea verticilada e bulbs AE. Então, a resposta desse segundo é o uso crônico de corticoide pode levar a catarata, glaucoma e facilitar a infecção no globo ocular. Vamos agora para a terceira pergunta. Assinale as medicações a seguir associadas à córnea verticillata, que é um acontecimento que faz com que a córnea não fique muito transparente, fique opaca. Então, tem remédios que causam isso. Aí pergunta aqui, é a amiodarona e a cloroquina, é o beta-bloqueador tópico, é os análogos da prostaglandina, ou é a cortisona e a cloroquina? Então, a resposta do número 3, nós temos aqui, amiodarona e cloroquina. São as medicações que podem levar à ceratopatia verticillata. Vamos agora para a quarta pergunta. Assinale a alternativa correta quanto à relação entre drogas de abuso e efeitos colaterais. A. A maconha pode causar elevação da pressão intraocular. B. A cocaína pode levar ao quadro de oclusão vascular retiniana. C. O cigarro é fator protetor para a degeneração macular relacionada à idade. E D. O consumo excessivo de álcool está frequentemente associado a oclusões vasculares retinianas. Vamos às respostas. Quarto, a maconha pode causar diminuição da pressão intraocular. O cigarro é fator de piora na degeneração macular relativa à idade. E o consumo de álcool não desempenha fator de risco nas oclusões vasculares. Vamos agora para a quinta pergunta. Qual a alternação ocular provocada pela cloroquina que torna a avaliação oftalmológica obrigatória em todos os seus usuários? Ceratopatia verticillata, alterações periféricas da retina, maculopatia e NDA. Respostas. A alteração ocular mais temida implicada em baixa de visão irreversível é a maculopatia. Então, a maculopatia é a coisa mais comum. A ceratopatia verticillosa não causa baixa de visão e é reversível com a suspensão da droga. Então, a cloroquina não causa alterações na retina periférica. Então, a alteração temida dela é exatamente a maculopatia, ou seja, doença da mácula. Saúde, bem-estar e recuperação. Venha conhecer a Cirúrgica Bezerra Store na Rua São José, uma loja completa com produtos cirúrgicos, hospitalares e ortopédicos. Encontre de tudo para uma recuperação plena e adequada, de cadeira de rodas, curativos e meias medicinais a itens para reabilitação, acessibilidade, home care e outros tratamentos. É mais saúde e economia para você.
Cirúrgica Bezerra Store, Jaguarari e agora na São José. Fone 3216-3970. Esterbon no verão é sempre a melhor escolha. Esterbon é a trend, é o melhor sabor e a refrescância do momento para combater o calor. É a sintonia pra esse verão, é a cor, a energia, é a melhor opção. Esterbon, o sabor do seu verão. Esterbon. Como o Cortês costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você.